Boa noite, galera, alunos do canal. Eu sou o professor Dior e hoje ofereço a vocês mais uma videoaula, né? O tema de hoje nós iremos falar sobre denotação e conotação. O que é, né, a linguagem denotativa, o que é a linguagem conotativa, tá? Bom, denotação. Vamos lá. A linguagem usada de modo direto, sem desvios, tá? Então, é a linguagem, o sentido literal da palavra. Por exemplo, cereja é cereja, a fruta, o significado que nós encontramos no dicionário, né? Cachorro é cachorro, enfim. É o emprego da linguagem de modo normal, estabelecendo vínculos sem rodeios de significação, sem sentidos figurados. Então, foi o que eu disse. É exatamente aquilo que o que eu expresso, né? O que eu falo é o sentido da palavra, tá? No momento que eu falar de casa, a pessoa vai imaginar a casa, né? Uma estrutura, né? Uma construção, né? No momento que eu falo de estrela, a pessoa vai imaginar a estrela, né? Enfim, eu darei exemplos aqui. O céu esta noite está estrelado. Então, estrelado, esse sentido aqui, estrelado, o que está escrito, desculpa, deixa eu voltar. Estrelado nada mais é do que a estrela que está ao céu. Então, eu estou falando que o céu está cheio de estrelas, né? Ele está estrelado, no sentido literal da palavra estrela. Tá bom? É isto. E outra coisa, assim, a palavra denotação, esta palavra ela vem do latim, né? Indica, o sentido dela é indicação, sinal, marca. É isso que significa, tá bom? Então, exatamente indica aquilo que é, tá? Ele não tem rodeios, vocês vão ver no sentido conotativo. É completamente oposto o denotativo. Tá? Ela é uma palavra que tem uma relação significativa dita como literal, objetiva e direta. Tá? E o conceito que ela representa é a marca, a imagem, sinal, símbolo ou aspecto, né? Podemos dizer assim. E como dizia o Carlos Drummond de Andrade, podemos dizer que, como ele dizia, é estado de dicionário. Então, todas as palavras que estão no dicionário e quando elas são expressadas e o significado é o que está no dicionário, da forma literal, né? É o sentido denotativo. Só que hoje é possível encontrar no dicionário palavras que também tem lá, né? No dicionário já tem lá o sentido figurado, o que significa, o que pode significar aquela palavra, tá bom? Então, outro exemplo aqui, aquele cachorro é um animal perigoso, né? O cachorro que eu estou dizendo, o animalzinho lá, o cachorrinho, só que ele é perigoso, tá? Vamos lá para a conotação e aí aí fica mais fácil até de compreender. Conotação. Linguagem usada de forma indireta, com figuras e símbolos. Figuras, nesse sentido aqui, são figuras de linguagem, tá? É o emprego da linguagem de modo a exprimir não apenas o que é o óbvio, o literal, como o denotativo. Então, o conotativo, ele exprime não apenas o que é o óbvio, ou literal, mas algum referente que a palavra sugere. O exemplo que eu dei lá, aquele cachorro é um animal perigoso, o cachorro tem sentido, é um cachorro animal. No momento que eu pego, né, vou dar um exemplo aqui um pouquinho
feio até, digamos assim, mas no momento que eu falo assim, fulano é um cachorro, esse cachorro, a palavra cachorro, ela deixa de ter o sentido literal, o animalzinho ali, e passa a ter um outro sentido, um sentido que vai além, né, do que foi dito no anterior, tá bom? É a amplificação do leque de significados latentes ou subtendido. Então, uma palavra ela passa a ter vários significados e não somente aquele significado, o literal que está no dicionário. Então, mas nós temos que tomar um certo cuidado. Quando nós falamos de significados, né, quando você for lá procurar uma palavra no dicionário, pode ser que aquela palavra tenha vários significados dependendo da colocação dela, tá? Isso não quer dizer que fugiu já do sentido denotativo. Não. Dependendo da palavra, o local que ela está sendo colocada, ela passa a ter um significado diferente, tá? Nós temos que ter alguns cuidados com isso. Então, continuando aqui. O exemplo. Você é como uma estrela. Então, no anterior, estrela, ele tinha o sentido de estrela. O significado, né, o sentido que era expressado ali naquela frase, que foi expressado, foi de estrela. Né, o astro, né, o que está ali, o que a gente vê ao céu. Neste caso aqui, você é como uma estrela, é um significado completamente diferente, né? Eu pego uma característica da estrela e atribuo. Então, atribuo nessa frase. Então, no momento que eu falo, você é como uma estrela, eu estou falando que a pessoa é iluminada, ilumina, né? Que a pessoa é brilhante, né? Um astro, é isto, né? Um exemplo, né? Nós já vimos aí, eu tenho um programa há uns anos atrás chamado Estrelas, o qual artistas eram entrevistados. Então, para que vocês tenham uma ideia, né, o que é esse sentido conotativo, tá? E aí, para complementar um pouquinho mais, a conotação também, uma palavra, né, que vem do latim, né, e o significado dela é junto a outro sinal, a outro sentido. Então, significação associada a outro elemento, tá bom? E, bom, eu acho que é isso. Não tem muito o que dizer, assim. Eu acredito que é mais na prática, né? A gente precisa perceber o sentido que é o denotação, é aquela coisa literal, e o que é o sentido, né, o conotativo, tá? Que ele sugere, o conotativo, ele evoca outras ideias associadas, né, de ordem abstrata, subjetiva. Então a gente tem a possibilidade de imaginar, de ir além do que está sendo, do que está ali dito, né, o que está sendo, o que foi expressado, tá bom? E aí temos uma diferença. Eu coloquei aqui a diferença entre linguagem denotativa e conotativa. Talvez até auxilie um pouquinho no entendimento. Então, a linguagem denotativa, significado empregado no dia a dia, tá? Significado encontrado no dicionário, né? Como diz Carlos Drummond de Andrade, estado de dicionário. Significado específico ou limitado, então eu não posso ir além daquilo que está sendo dito, porque eu deixo de ter o sentido denotativo e passo a ter o sentido conotativo. Então nós temos que ter esse cuidado. Significado objetivo ou literal. Então o que está sendo dito é aquilo e ponto final, tá? Linguagem científica ou típica dos noticiários comum. Então, quando nós assistimos uma notícia, que nós até vimos, né, sobre notícia, mas quando nós assistimos uma notícia, tudo que está sendo dito na notícia, o que é escrito na notícia, todas as palavras são usadas no sentido denotativo. Por quê? No momento que eu
passo uma informação a outra pessoa e eu colocar palavras ou expressar de forma conotativa, eu faço com que a pessoa tenha a possibilidade, o leitor tenha a possibilidade de imaginar coisas que vão além do que está sendo dito. E uma notícia, eu preciso transmitir apenas o fato. Então, eu não posso dar esse leque ao telespectador ou ao leitor, tá? E a ciência, por exemplo, quando ela vai falar alguma coisa determinada, né? Agora o Covid-19 que está sendo descoberto, estão estudando, né? Medicamentos para, enfim, eles têm que utilizar a linguagem objetiva, clara, né? E em hipótese alguma, utilizar o outro sentido conotativo, porque o objetivo é passar exatamente o que está acontecendo naquele momento, tá? E não dar a possibilidade para que as pessoas pensem, criem e até mesmo com isso acabam propagando fake news, que é o que acontece, né? O que mais acontece atualmente. Já a linguagem conotativa é o significado de uso estranho ou inusitado. Estranho, sim, porque pode causar uma estranheza. A pessoa pode achar aquilo de uma forma meio que... Será ele está falando sério? Será que é isso mesmo? Sim, né? Principalmente a gente percebe isso na ironia, né? Usar a ironia causa essa estranhamento às pessoas, né? E também esse algo inusitado. Significado além do encontrado no dicionário. Então, nem tudo que está o que está no dicionário, a linguagem conotativa possibilita ir além, né? Então, a estrela, ela não é só o astro lá, né? O astro que está no universo, que existem várias estrelas, está no céu. Não. A estrela, ela passa a ter diversos significados, né? Tipo, um artista, uma estrela, e aí vai. Tá? O cachorro deixa de ser um animalzinho e pode ter outros significados, como uma pessoa, sinônimo de cafajeste, né? Por exemplo. A cereja, aquela fruta, né, que coloca em cima do bolo lá enfim, bolo de cereja. A cereja deixa de ser fruta e se eu colocar uma frase, por exemplo, fulano se sente a cereja do bolo. Então eu tô falando que ele está se sentindo tal, nossa, né? Então esses significados, eles fogem do dicionário. Mas existe. É algo que a gente vivencia, é algo que está no nosso cotidiano, a linguagem conotativa, tá? E lembrando, reforçando que a próxima videoaula é sobre figuras de linguagem, o qual nós iremos trabalhar somente a linguagem conotativa, tá? Significado abrangente. Então, se eu dou a possibilidade, se eu abro o leque para que as pessoas possam imaginar e buscar significados aquilo, então o significado da palavra, ele é abrangente, tá bom? E significado subjetivo ou figurado. Enquanto um é objetivo, né, o denotativo ele é objetivo, o que eu estou falando, né, pedra é pedra, né, no sentido, na linguagem conotativa, pedra ele pode ter diversos outros significados. Tá bom? Fulano, o coração de fulano é uma pedra. Então, peraí. Eu utilizo um significado. A minha frase ela é construída de forma conotativa, com a linguagem conotativa, tá? O fulano não pode ter um coração, uma pedra mesmo, um objeto pedra. E sim, alguma característica. Né? Fulano é uma... Nossa... aconteceu tal coisa e fulano agiu como uma geladeira. Pera, o fulano não é uma geladeira, né? Ele foi frio, ele foi insensível ao acontecimento. É isso que o que a pessoa quis expressar, uma das coisas, né? Então isso é a linguagem conotativa. E para finalizar,
Um exemplo que... desculpa. Linguagem literária, tecnicamente expressiva e simbólica. Esqueci que existia, tinha mais um tópico aqui. Na literatura, constantemente vocês vão ver, né, em livros, gibis, essas coisas, tudo, né? Se for texto literário, a presença da linguagem, né, da linguagem conotativa, ela é gigantesca, tá? Um exemplo aqui. Receita abaixo é um exemplo de texto denotativo. Gente, lembrando que eu coloquei aqui, a receita abaixo é um exemplo de texto denotativo, mas denotativo é a linguagem, tá? Eu não estou falando de tipologia textual e nem de gênero textual, tá bom? Aqui eu tenho um texto, se for falar de tipologia, não tem nada a ver com texto, o texto denotativo. Eu tenho um texto aqui prescritivo, tá? A tipologia dele, o tipo do meu texto, ele é um prescritivo, que é uma receita, tá bom? É uma receita, uma receita culinária, tá? Então aqui, brigadeiro com creme de leite. Ingredientes, uma lata de leite condensado, uma lata de creme de leite, 3 colheres de chocolate em pó, uma colher de margarina. E aí o modo de preparo, coloque os ingredientes em uma panela e misture antes, tá? Eu digitei aqui, houve um errinho, antes de ir ao forno. Antes de ir ao forno, levar ao fogo até desgrudar da panela. Eu errei mesmo, desculpa. Mas enfim, todo mundo sabe fazer uma receita, um brigadeiro. O objetivo não é, né, ensinar a fazer um brigadeiro. Eu só quero mostrar aqui. Quando se trata de um texto denotativo, é assim, se eu substituir, né, alguma coisa aqui, eu não vou chegar no que eu quero, tá? Tá falando aqui, uma lata de leite condensado. Se eu utilizar uma lata de leite ou, enfim, viajar, né, aqui no significado do que está sendo dito, eu não vou chegar no que eu quero, que é o brigadeiro com creme de leite, tá? Se utilizar uma colher de maionese ao invés de margarina, vai fugir completamente. Então, aqui o sentido, ele é claro, ele é objetivo, né? O sentido literal, o leite condensado mesmo, é o creme de leite, é o chocolate em pó. E aqui vai chocolate em pó, não é achocolatado, tá? Tem isso também. Então, tudo que está sendo dito aqui é da forma literal. Então, se eu pegar os ingredientes e colocar na panela e deixar lá e não misturar, não vai acontecer, tá bom? E por último, a canção abaixo é um exemplo de texto conotativo. Aí vocês vão perceber que é um texto, né? É literário, é uma canção, tá? Receita para se fazer um herói. Do Ira, aí tá aqui. Toma-se um homem feito de nada como nós. Eu não sei cantar, vou ler, tá? Em tamanho natural. Toma-se um homem feito de nada como nós, em tamanho natural. Embebece-lhe a carne de um jeito irracional, como a fome, como o ódio. E aí, vamos lá, eu vou pular, porque senão o vídeo vai ficar longo. E aqui nós temos um texto onde o sentido ele é completamente conotativo, tá? O significado, a mensagem que ele quer transmitir é totalmente diferente do que está sendo dito. A gente precisa refletir um pouco, né, sobre o que está sendo dito. Eu não posso simplesmente aceitar dessa forma. Então, assim, voltando, na primeira, lá a receita, é uma fórmula de preparação, né? A receita do brigadeiro, ela foi elaborada a partir de observação do processo imediato, prático, como se deve preparar o alimento, o brigadeiro, tá bom? É simples, então assim, a didática, né, ela é simples, a eficácia se deposita na compreensão dos sentidos claros
e sem rodeios das palavras empregadas. Então, resumindo, é isso, tá? Sentido claro e sem rodeio das palavras empregadas. Se eu tiver rodeio nas palavras empregadas, nessas palavras eu não consigo um brigadeiro. E o outro, ela traz uma receita, né? Interpretando aqui, ela traz uma receita de como fazer um herói, né? Um texto com características de uso de linguagem completamente conotativa, assim como eu disse. E ela tem a receita de como fazer o herói está carregada de sentidos sugestivos. Então, assim, as sugestões. No momento que eu coloco sugestões num texto literário, eu utilizo, né, o sentido conotativo, eu abro o leque para que vocês possam imaginar e interpretar de diversas maneiras, tá? Além de apresentar uma estrutura paródica, né? As palavras foram usadas de modo a sugerir outros significados latente. Então, não é o significado que está ali, mas sim outros vários significados. Entre eles, certa ironia e crítica, né? Então, a gente percebe aqui que há a ironia, que ele também há uma crítica ao fato do herói, aquele que morre em uma guerra, ser ainda encarado como alguém especial. Então, como assim? Alguém especial se morreu numa guerra? Se fosse especial, nós não poderíamos, né, zelar por essa pessoa, né? É essa aí a interpretação e a interrogação que nos deixa, tá bom, gente? Qualquer dúvida, eu sei que é bastante coisa, vocês deixem aí o comentário de vocês, eu vou responder, eu vou tirando as dúvidas de vocês da melhor forma possível, tá? Um abraço e até a próxima videoaula.